Rapaziada, o negócio não tá fácil não, hein? Mais assuntos aqui, vamos continuar comentando sobre esse caso aí envolvendo o Will Smith e o comediante Chris Rock e a sua esposa Jada Pinkett, porque tem bastante coisa importante pra gente falar ainda, as ideias não param de surgir na minha cabeça, novos insights importantes, interessantes que eu quero compartilhar com vocês para que vocês notem toda a hipocrisia nesse assunto, principalmente vindo aí da opinião e do pensamento de muitas mulheres, ou do pensamento feminino, ou feminista até de modo geral, porque não está sendo incomum você ver alguns homens, né, mas acima de tudo as mulheres defendendo aí a postura do Will Smith, porque ele foi lá, defendeu a honra da sua esposa, defendeu a sua mulher. Teve até uma atriz comentando numa entrevista, né, que eu quero que meu homem faça isso por mim. O meu homem tem que agir dessa forma. Ele foi aplaudido depois, inclusive, por muitas mulheres, algumas até gritaram ali na cerimônia, na plateia, né, ai, Will, wow, lindo, beautiful, beautiful, gritaram e tal. E eu fiquei pensando sobre isso, né, essa mulher disse, não, se fosse meu homem, quando eu chegasse em casa, ele seria até recompensado e tal, né. E, cara, por isso que é importante, rapaziada, vocês têm que colocar isso na cabeça de vocês, beleza? A sua lógica sempre tem que vir à frente das suas emoções, principalmente se você estiver lidando com uma mulher. Você nunca pode deixar ela colocar as emoções acima da sua lógica, como essas mulheres estão fazendo. Porque então quer dizer que o que mais importa nesse caso não é só é seu ego, na verdade, né? É o ego delas que importa, né? Porque muitas dessas mulheres, até feministas nesse caso, defendendo a posição do Will Smith, deixa eu ligar o ventilador aqui porque tá triste. 7h30 da manhã já tá calor já, chefe, pelo amor de Deus. Então, muitas feministas ou mulheres aí, de modo geral, defendendo a postura do Will, o homem que protege a mulher, esse é um homem de verdade, não aceito menos do que um Will Smith. Não, você quer um cachorro, cara, na coleira. Você quer um dog na coleira pra você mandar ele na hora que você quiser e ele vai lá e ataca pra te defender. Pega, morde, vai, ataca! E ele vai... Porque vocês sabem de uma verdade? O homem, ele entende, de um modo geral, as consequências da violência. As mulheres, elas não têm que lidar com a violência como um homem já teve que lidar no passado, até mesmo hoje em dia. E nós sabemos a consequência disso. Porque quando o peso que tem a violência pro homem, rapaziada, o peso da violência na vida do homem. Porque a gente sabe que quando um homem ele comete um ato de violência perante outro homem, ele tá tentando tirar... o que ele quer é tirar a vida daquele cara. E se fosse mentira o que eu tô dizendo, é só você observar na própria competição do UFC, no boxe. Por que tem um árbitro ali no meio do ringue? Não só para controlar a luta, para determinar o que é permitido e o que é proibido, mas também para impedir que o outro camarada acabe tirando a vida do seu oponente, do seu adversário. Quantas vezes você não vê quando os caras já estão praticamente finalizados, até já em nocaute, apagado, o cara continua batendo? Porque ele tá tentando matar o cara. Ele tá tentando matar o cara. Quantas vezes você não vê o árbitro? Luta profissional, hein? Os caras que são faixa preta em artes marciais. Os caras tentam matar uns aos outros ali no próprio octógono ali no UFC. E o árbitro, você vê que ele tem que pular em cima, porque senão o cara continua batendo até matar o cara. Ou estrangulando o cara até ele morrer, cara. O homem, quando ele comete um ato de violência perante outro homem, na maioria das vezes, ele não tá só ali no esporte, ou tem a consciência de que não, eu tenho que interromper isso aqui. De um modo geral, ele tá tentando tirar a vida do outro cara. Então é uma circunstância muito grave, entendeu? O homem conhece o limite da violência. Não o limite da violência, mas o homem respeita a violência. Por isso que até teve aquele exemplo, né, do caso daquela garota naquele jogo de futebol americano, se não me engano, foi um jogo de futebol normal, não lembro, o beisebol, que ela começa a gritar com o cara, com o homem negro e tal, ela dá um tapa na cara dele e depois acho que ela toma um soco na cara de volta, alguma coisa assim, né? Porque ela achou que ele ia poder gritar ali porque muitas mulheres se sentem protegidas, como se houvesse uma blindagem invisível ao redor delas que impedem elas de lidarem com as consequências da violência. O homem sabe que isso não tem nada disso protegendo ele. Ele sabe que dependendo do que ele falar para um cara, dependendo de quanto ele escalar nas coisas, de quanto ele xingar, da maneira que ele agir, de quão perto ele chegar, ele vai ter que lidar com violência. A mulher sabe que, de modo geral, né, a sociedade, até os homens condenam violência contra a mulher, de um homem contra ela. Então não é incomum você ver muitas mulheres passando do limite. Teve uma circunstância que eu vi num vídeo do Burger King, que as mulheres estavam quebrando tudo lá dentro, cara. Quebrando tudo dentro da lanchonete e tal, e aí o homem foi também interferir e tal, a mulher falou assim, não mete a mão porque eu sou mulher. Ela falou, tem esse vídeo, eu acho que alguém que já assistiu aí vai lembrar, eu não vou conseguir achar pra vocês. Ela falou, não faz nada porque eu sou mulher, porque ela sabe que não vai acontecer nada de um modo geral com ela, que ela não vai ter que lidar com essas consequências, nesse caso. E aí você vê as mulheres dizendo, né, não, eu gostaria que um cara fosse como o Will Smith, até feministas falando, então quer dizer que quando a violência favorece a você, quando a violência é a favor do seu ego, aí tudo bem, aí não é masculinidade tóxica, aí não é machismo. Quando a violência é pra te defender, ou pelo seu ego, né, nossa, olha só o que ele fez por amor. Isso é coisa do ego, isso é egoísmo, rapaziada. Isso é egoísmo, cara. Ah não, eu quero um homem como o Will Smith que me defenda. Que me defenda? E na hora de você pensar no cara?
E se o Chris Rock fosse faixa preta em alguma coisa? Ninguém sabe, né, meu? Ninguém sabe. Rapaziada, nunca subestime um homem pelo seu tamanho, pela forma que ele se veste ou pela sua postura. E se o cara é um faixa preta? E se o cara tá armado, por exemplo, tá com uma faca? Como que você vai ali de uma maneira impulsiva? Tudo bem ali no Oscar, né? É claro que ele não tá armado, né? Mas onde já se viu você agir de maneira impulsiva assim, na rua, em público? Chegar no cara e dar um tapa na cara e dar uma porrada? Se ele dá uma facada no seu peito? Por isso que eu falo que as mulheres, de modo geral, elas sempre levam as coisas pro lado emocional e é sempre o que diz respeito a mim, é o que é melhor pra mim. É sempre eu. E na hora de pensar no cara, no seu marido? O marido tem que defender a esposa. E o seu marido, cara? Você não pensa no seu marido, não? Muitas mulheres que estão defendendo a postura do Will Smith, o que ele fez, elas têm marido, cara. Elas têm marido, elas têm namorado, e elas acham que o homem dela deveria agir da mesma forma, fazer a mesma coisa. Jogar a carreira no lixo por causa de uma piada? O que pode acontecer com o Will Smith agora? Por isso que eu falo, rapaziada, nunca deixe, cara, as emoções de uma mulher superarem a sua lógica. Porque as mulheres, de modo geral, elas não vão raciocinar de maneira lógica sobre as questões. Elas vão pensar no que é melhor para elas e sempre colocando as emoções em uma perspectiva emocional na hora de observar uma situação específica do cotidiano. Porque senão ela sempre vai levar por essa perspectiva, cara. Eu quero um homem que eu não aceito menos do que um Will Smith. O homem, ele agiu defendendo a família. Defendendo a família? Que família, cara? Jogando no lixo a carreira e se defender a família? O cara que é provedor do seu lar, o cara que paga as contas, o cara que sustenta a casa, o cara que é o bem-sucedido, o cara que é o alicerce aí da residência, da família. Vai lá, comete um ato de violência, pode tomar um processo, pode tomar uma indenização, perder dinheiro. É que o Chris Rock falou que não vai processar ele. E pode acabar perdendo o Oscar no caso do Will Smith. O cara aí pode ter muito bem comprometido aí a carreira, até certo ponto, por causa aí desse ato de violência que ele cometeu. Vai ver se as mulheres estão pensando nessa perspectiva. Não, elas só pensam nelas na maioria das vezes. Não todas, mas essas mulheres que eu tô dizendo pra vocês que estão defendendo o que ele fez. Pensando só no seu ego, né? Ele protegeu a mulher. Não, você tá pensando no seu ego, no que é melhor pra você, você tá sendo egoísta. Você quer um capacho, um cachorro nesse caso, né? Que ele vai lá e se arrisca o pescoço, arrisca a própria vida pra defender o seu ego. Você tem que pensar no seu homem também. Pô, será que vale a pena o cara cometer um ato de agressão por causa de uma piada em público e colocar tudo a perder? Um cara bem sucedido, que ele demorou anos para construir por causa de uma piada. Colocar tudo a perder por causa disso. Ele não poderia ter pensado nesse caso definitivamente em ter conversado com o cara de uma maneira diferente, mais racional? Não deixar passar em branco aquilo, né? Mas agir de uma forma, né, mais lógica, menos emocional, comprometer tudo aquilo que ele demorou anos para adquirir, para consolidar na imagem dele. Mas vê se as mulheres estão pensando por essa perspectiva. Então esse é o vídeo que eu queria trazer para vocês, porque é muita hipocrisia acontecendo da parte das mulheres agora, defendendo o Will Smith, que ele defendeu a família, né? As mesmas mulheres que criticam masculinidade tóxica, violência do homem, o homem, masculinidade excessiva, combate e não sei o que tem que desconstruir tudo isso, na hora que favorece elas, elas são a favor. Mesmo se for algo que pode prejudicar você. Cometer um ato de violência na hora de proteger o ego dela, entendeu? Na hora de defender a mulher, aí pra elas tudo bem. Só que elas não levam em consideração se isso vai prejudicar você, cara. Então, rapaziada, esse é o recado que eu queria trazer pra vocês nesse vídeo de hoje. Não coloque aí suas emoções como elas estão fazendo acima da sua lógica. Pense em tudo que você construiu, tudo que você consolidou. Você não conhece o cara que você tá lidando, você não sabe se ele tá armado, você não sabe se ele é faixa preta em alguma coisa. E pior do que tudo, cara, pior do que isso, você pode estar arriscando aí de pagar uma indenização, de ser mandado embora do seu emprego, de ser preso às vezes, né? De ser agredido, de ser machucado e pior de tudo aí, acabar comprometendo, jogando sua carreira no lixo porque você quis defender a honra da mulher que às vezes ela nem tá pensando nisso, só tá pensando no próprio ego, que pra ela é o que vem em primeiro lugar.